nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo céu. Chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já recebido os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, à hora 9. E eis que, diante de mim, se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Até aqui, amém? Irmãos, essa passagem, ela narra a chegada da salvação por meio da fé em Cristo aos gentios. Quando Cristo ressuscitou, né, e falou para os apóstolos, né, ir por todo mundo pregar, no entendimento do povo judeu ali, dos apóstolos, da igreja ali em Jerusalém, o evangelho tinha que ser anunciado ao povo de Israel. Então eles não pregavam aos gentios, tá? E então a igreja, ela é revestida pelo Espírito Santo, é um sinal que acontece, e a partir dali os apóstolos começam a pregar. Mas este momento aqui, ele é um divisor de águas, né? O evangelho, ele chega até realmente ao gentio,
E nós vamos ver pelo texto como é que Deus autentica isso, né? Como que ele valida isso perante os apóstolos, perante os discípulos da primeira igreja ali em Jerusalém, tá bom? O relato aqui é a abertura do evangelho, né, para a família de Cornélio. E eu gostaria de destacar alguns pontos que eu creio que sejam importantes para nós e que nós possamos aprender por meio desta passagem. A primeira coisa que eu gostaria de destacar está no versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então veja, esse Cornélio, quem é esse homem, né? Esse homem era um centurião. Se você for comigo aí no versículo 1 aí do capítulo 10, né? A Bíblia diz assim, ó: e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então este homem era um centurião. O que era um centurião? Era um homem, né, um comandante romano que tinha ao seu comando uma centena, né, de soldados, tá? E ele representava aqui essa corte italiana, tá? Então, ou seja, ele era um homem poderoso, mas ele também era um homem temente a Deus. Mas ele era romano, tá? Ele não era judeu, tá? Então, este homem, ele tem um sonho, né? Nós vamos ver um pouco mais à frente, em que manda chamar Pedro e fala: ó, Cornélio, vai lá, chama o Simão Pedro, ele tem algo para te falar. E o que me chama a atenção no verso 24? Ele, sabendo que Pedro ia chegar, o que ele faz? Ele convida as pessoas mais íntimas dele. Então, era um momento especial para ele, para sua casa, para sua família, mas não somente para sua família, mas também para os parentes e amigos mais íntimos. Então, o que nós podemos aprender, né? Que o momento do culto a Deus, irmãos, é um momento propício para você chamar as pessoas a quem você ama, a quem você tem zelo, tem carinho, tem intimidade. Convide as pessoas para vir ao culto, para ouvir a palavra de Deus, tá? O apóstolo Pedro vinha trazer algo de Deus para este homem. E o que ele faz? Ele fala: poxa, eu vou chamar todos os meus amigos mais íntimos, eu vou chamar os meus parentes, para que eles também possam ouvir algo a respeito de Deus, tá? Então, quando Pedro entra, ó, olha o verso 25, né? 25 não, 26. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. Então, a casa estava cheia, tá? A casa estava cheia para poder ouvir aquilo que Deus havia enviado Pedro a falar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa manhã: convide as pessoas para ir à igreja, tá? Antigamente, quando eu era criança, era uma prática muito presente nas igrejas batistas e nas outras também. As pessoas insistiam para você ir para a igreja. Não, vamos lá, conhece a minha igreja, vamos lá, você vai ter um culto especial. Sempre tinha um motivo para você convidar. E com certeza os meus pais e os pais de outros, né, eles alcançaram o evangelho da salvação por meio de um convite. Então convide as pessoas, tá? Tendo a oportunidade de trazer seu filho, seu irmão, poxa, insista. Um dia vai ser o dia certo. E aí ele vai chegar e vai ouvir o evangelho, tá? Vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir o recado. Irmão, e se tem algo que pode transformar a vida do homem, é a palavra de Deus, tá? Ela realmente transforma a vida de um homem que crê no Senhor Jesus, tá bom? Depois
A partir do verso 28, nós aprendemos com Pedro, tá? Pedro vai, ele recebe uma visão, né? Eu não vou entrar no mérito da visão, outro dia eu posso pregar a respeito da visão, mas Deus mostra para ele que ele não poderia, né, achar que outros homens eram comuns ou imundos. Olha o verso 28 aí, ó. Pedro está falando, né, para Cornélio e aqueles que estavam ali presentes, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então perceba, irmãos, havia por parte do judeu uma crença de que eles eram mais especiais. E eu diria que hoje, para nós cristãos, também existe essa crença, tá? Mas, não chame o outro comum. Não menospreze as outras pessoas, tá? Se você tem uma oportunidade de dar um bom testemunho, de pregar o evangelho, irmãos, aproveite, tá? Porque Cristo, ele morreu por todos. A salvação, ela está disponível para todos. Nós sabemos por meio das Escrituras que não serão todos salvos. Na verdade, uma pequena parcela, tá? Mas não cabe a nós julgarmos se a pessoa pode ou não ouvir. Não, todas as pessoas devem ouvir o evangelho. Então Pedro, ele recebe a visão de Deus, que mostrou para ele não chamar nem comum nem imundo a nenhum homem. E aí o que ele faz? Ele vai até a casa de Cornélio. Se você deixar marcado Atos e for comigo até o capítulo 6 de João, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 41, Jesus está conversando com os judeus, e ele diz assim, ó: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então, o que eu gostaria de destacar, irmãos? Deus, ele vai agir, né, pelo seu propósito, pelo seu poder, para atrair as pessoas ao Evangelho. Se você está aqui esta manhã, foi porque Deus quis, tá? Ele age para que você possa ouvir a verdade, para que você possa ouvir o Evangelho de Cristo e ser salvo. É Deus que agiu. Todos nós, irmãos, fomos salvos por meio da fé, mas Ele nos atraiu. Deus age. Alguns vão dizer assim: não, Deus que escolheu. Eu não creio que Deus escolheu de uma forma prepotente, falar: esse aqui vai, esse aqui não vai, esse aqui não vai. Não, Deus, pelo seu conhecimento, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe os que serão salvos, mas Ele atrai as pessoas. Olha o que Ele fez para que Cornélio ouvisse a verdade. Ele se apresentou por meio do anjo e falou com Cornélio: mande chamar a Pedro. Jamais Pedro entraria naquela casa. Ele jamais se apresentaria, ainda mais por um inimigo do povo de Israel, né? Que era quem dominava sobre o povo, tá? Que eram os romanos, tá? E eu tenho plena convicção, irmãos, que Deus, ele atrai as pessoas para a verdade. Mas tem algo nesse texto aqui que nós podemos aprender, porque não é só isso. Olha só o que diz aí a partir do verso 30. Porque ele falou: olha,
recebi a visão e vim aqui. Mas por que vocês me chamaram? Né? Pedro perguntou para Cornélio, por que você me mandou chamar? Ele ainda não tinha entendido. Aí Cornélio fala, né? E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum a esta hora, até esta hora, orando em minha casa, e à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te. E bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o que por Deus te é mandado. Então perceba só, irmãos. Lá no começo do capítulo 10, o texto já testemunha, né? Testifica de Cornélio, né? Diz que ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas, e orava de contínuo a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que buscava a Deus, que queria conhecer a Deus. E não somente isso, ele era também caridoso. Ele ajudava os pobres. Então, veja, ele já era um homem diferenciado. E aí eu gostaria de pensar assim, irmão. Será que uma pessoa que vai buscar numa cartomante lá, ou num terreiro, ou vai para um baile, ou vai para um estádio de futebol, ele está buscando a Deus? Ele não está buscando a Deus, irmãos. Ele não está buscando a Deus. Mas este homem buscava a Deus. Ele temia o Senhor, ele orava de contínuo a Deus. E aí Deus age poderosamente. Hoje Deus tem agido por meio desta congregação aqui em Niterói, irmãos. E eu tenho falado para alguns irmãos, né? Que eu falo assim, só pode ser por Deus, irmãos. Porque eu não sei como que eu conheci o irmão Francisco. Só pode ser por Deus. Zé Renato, Carim, Felipe. Qual era a chance de eu vir pregar aqui? Como é que é o nome do bairro aqui? Rosa, né? Santa Rosa? Santa Rosa? Não, tinha nenhuma possibilidade. Não, e o pior é que a Bom Pastor, ela é boa nisso, sabe? Tem um casal que vem de Magé para Nova Iguaçu. Tem um irmão lá que é de Botafogo. E agora tem 2 famílias aqui de Niterói. Irmãos, eu tô lá em Baixada Fluminense, irmão. Tá lá em Baixada Fluminense pro pessoal da Zona Sul do Rio. O cara fala, não conheço. Só passo de passagem. É assim. Mas Deus, irmãos, Ele age. Se você estiver buscando a Deus, e talvez alguém vai estar assistindo essa mensagem, se você está buscando a Deus, Ele vai agir poderosamente e vai te atrair para a verdade, para o caminho correto. Tá? Jesus, Ele age poderosamente para salvar as pessoas. E olha o que Ele diz aqui. Eu estava lá orando e o anjo apareceu e mandou chamar o Simão, chamado Pedro. Então Deus, Ele age poderosamente. E Cornélio era um homem que buscava a Deus. E aí, né, eu gostaria de aprender algo impactante na vida do cristão, irmãos. Quando Pedro começa o seu discurso. Olha como que ele começa. Primeiro, ele diz lá, né? O homem é rápido, hein? O homem é rápido. Primeiro ele diz o seguinte, ó. Lá no versículo 28, ele diz: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar a estrangeiros. Mas Deus me mostrou para não chamar nem comum nem imundo a qualquer homem. Agora, no verso 34, ele diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus
ele trata todos os homens da mesma forma. Sabe como é que ele olha para os homens? Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Destituídos, separados estão da glória de Deus. Esta é a situação de todos os seres humanos, irmão, inclusive nossa, como cristão. Porque o pecado ainda age na nossa carne, irmãos. Tá? Todos nós somos pecadores. Deus não faz nenhuma acepção. Não importa se você é branco, é negro, é pobre, é rico, é culto, é inculto, não importa. Não importa se você mora em Niterói ou se você mora em Nova Iguaçu. Ele não está preocupado com isso. Deus não faz acepção. Mas tem algo importante nas palavras de Pedro. Porque Pedro não para aí. É claro que Deus não faz distinção entre os homens. Mas olha o que ele diz no verso 35. Mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. É claro que Deus não faz distinção entre os seres humanos. Mas aquele que teme a Deus, que faz a coisa correta, irmãos, que age de forma corretamente, é agradável a Deus. E eu vou dizer, né, tem um versículo lá em Eclesiastes, e eu gosto muito do livro de Eclesiastes. Eu leio ele pelo menos umas 3 vezes por ano. Eu gosto de sempre estar refletindo, porque Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi o homem, né, com maior sabedoria, né, dos seres humanos. Né? Deus deu sabedoria para ele. Tá? E o livro de Eclesiastes é um livro que ele cai a ficha dele. Já é um livro escrito já no fim já com uma idade avançada. E olha o que ele diz lá em Eclesiastes capítulo 12. Vamos lá, Eclesiastes, se você abrir sua Bíblia no meio, vai ter Salmos. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Então é facinho de achar. Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 10, ele está falando, né? O próprio Salomão está falando aqui. Ele fala assim, ó. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Ele está falando do pregador, o pregador era ele também. As palavras dos sábios são como aguilhões, né? Como algo que nos prende, e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Irmãos, todos os homens deveriam temer a Deus. Amém. É um dever. Porque quando você olha para a criação, quando você olha para este mundo, para esse universo, quando você olha a dinâmica do nosso corpo, né, a dinâmica da natureza, irmãos, é nítido, é patente que existe um Deus todo-poderoso, irmãos. Amém. E que nós devemos temê-lo. E guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não ficaram ocultos. Pelo contrário, ele vem revelando os seus mandamentos desde o início. A Bíblia diz que Noé era um homem temente a Deus, um homem justo na sua geração. A Bíblia diz que Jó, né, era um homem temente a Deus. Esse é o dever de todo homem. Mas ele também não para aqui. Olha o verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo que nós fizermos, irmãos, nesta vida, por meio do nosso corpo, seja coisas boas, sejam coisas más, será julgado. Amém. Tanto nós, os salvos, como os ímpios. Nós não seremos julgados com relação à nossa salvação, porque a nossa salvação ela é ganha gratuitamente por meio da fé em Cristo. Tá bom?
Mas aquilo que nós temos feito com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, as nossas atitudes, tudo será julgado, irmãos. E talvez nós tenhamos, né, que ficar mais tempo ou menos tempo diante do Senhor. Tá? E olha o que diz aqui a respeito do que Pedro está falando. Ele está falando, ó, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Então, se eu temo a Deus, se eu busco cumprir os seus mandamentos, se eu procuro ser uma pessoa justa nas minhas atitudes, e, né, existe, né, é patente a justiça, né? Porque quando alguém faz algo que é injusto, você percebe, as pessoas percebem, independente delas conhecerem a Deus ou não, tá? Qualquer um que teme a Deus e faz o que é justo, irmãos, Deus não vai fazer diferença. E Cornélio, ele era um homem que buscava fazer as coisas corretas. Ele buscava a Deus. Mas ele estava buscando da forma correta? Ele tinha realmente encontrado a verdade? Não. O que Deus faz? Ele age poderosamente para que o evangelho chegue até ele. Então, se nós pensarmos, né, naquilo que eu tenho destacado primeiro, ele não deixa a oportunidade passar, né? Quando ele vai ouvir a verdade, ele traz as pessoas, a família, os amigos. Depois, nós vimos o seguinte, né, que ele convidou as pessoas e que mesmo não sendo lícito para Pedro estar ali, Deus providenciou, agiu para que aquilo acontecesse. E que Pedro, né, ele percebeu que Deus não faz diferença. Então você deve se esforçar com todos, mesmo aqueles que já... Porque assim, a gente tem a mania de olhar, esse aí não tem mais solução. Tem solução. Pegue o evangelho, faça aquilo que Deus mandou, tá? E Paulo, ele vai falar lá em Romanos capítulo 2, né? Então eu peço que você vá para Romanos capítulo 2, versículo 10. Falando a respeito da imparcialidade de Deus, ele vai dizer as mesmas palavras que Pedro fala lá em Atos. Romanos capítulo 2, verso 10. Glória, porém, e honra a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então veja, se você ler o capítulo todo de Romanos, né, eu não vou ler tudo, ele está falando a respeito, né, da posição do homem, daquele que busca fazer o correto, que busca a vida eterna, que teme a Deus, e daquele que não teme. Mas Deus não faz acepção entre o judeu e os demais. Na verdade, a salvação é para todos. Tá? Deus é imparcial. E então, se nós voltarmos lá para o livro de Atos, a partir do verso 36, nós temos a mensagem que ele foi enviado para falar a Cornélio, a toda a sua casa. E aí eu gostaria de destacar algumas coisas. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de destacar está no verso 36. A palavra que ele enviou, né? Pedro está falando àquelas pessoas, e eu estou dizendo a vocês hoje, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então vamos lá. Deus enviou, Deus anuncia, e nós anunciamos às pessoas a paz por meio de Cristo. Irmãos, a paz verdadeira só existe em Cristo, tá, irmãos? Não existe em outras coisas. Né? Nós estávamos ali conversando, e Zé Renato, ele é psicólogo, e ele estava contando os casos, né? Irmãos, não tem como encontrar a paz fora de Cristo. Não tem. Qualquer outra religião, outra forma de vida,
Ah, mas os budistas lá ficam lá, zen lá. Irmãos, não tem como. A verdadeira paz só pode ser encontrada em Jesus. Tá? A verdadeira paz. E esta palavra começa com a pregação de João. Ela começa a ser anunciada por João, que prepara o caminho para que Jesus pudesse encontrar um povo bem disposto. Então perceba só, irmãos. A chegada da Igreja Batista Missionária Bom Pastor aqui em Niterói foi preparada pelo Francisco. Senta um dia com ele e começa a conversar com ele e você vai ver a trajetória. Ele foi passando, foi preparando, as coisas foram modificando. Como ele já disse uma vez, né? Eu ser pastor, jamais. Eu sou um homem bem sucedido, ganho bem. E pastor ganha pouco. Realmente ganha pouco, tá, irmãos? Eu estava até assistindo um podcast, né? E o cara falando, existe alguns pastores aí que ganham bem, né? Mas a grande maioria é maciça, irmão. É tudo pobre, tá, irmão? Tudo pobre. Se você quer ser pastor, né? Se prepara. Vai ganhar pouco, tá? Mas eu não estou insatisfeito não, tá, irmão? Estou muito feliz, tá? Porque a gente não precisa ganhar muito para ser feliz. A gente precisa ter Cristo no coração. É isso que a gente precisa, tá? Se você tiver Cristo no coração, você vai ser bem sucedido, bem feliz, vai ter paz, vai ter tranquilidade. Eu posso testemunhar pela minha vida, tá, irmãos? Mas olha só, começa com João, preparando o caminho. Começa ali no batismo de João, na mensagem de João. Ele veio realmente preparar. E aí depois, o verso 38 diz, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós estávamos conversando e realmente, irmãos, o diabo tem oprimido as pessoas. Ele nunca oprimiu tanto, irmãos. Esse nosso mundo, ele está sendo oprimido por Satanás, irmãos. Não adianta. Parece que a gente, através dessas redes sociais, mídias sociais, através da televisão, através do conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele tem se desenvolvido. Era para estar melhor, irmãos. Não está. Está pior. A ganância é maior, né? A estrutura familiar está completamente destruída, distorcida. As mídias, né? Completamente, né? Aquilo que antigamente a gente achava que era um absurdo, agora é o certo. Olha para a televisão, olha para os filmes, tudo invertido, irmãos. Jesus, ele veio para fazer o bem. Ele tem o melhor para nós. E Pedro diz exatamente isso, olha. Ele foi ungido por Deus para fazer o bem, curando os oprimidos do diabo. Então, o Evangelho anunciado por Deus, por meio de Cristo, é a paz. João prepara esse caminho e Jesus começa fazendo o bem, curando. E aí, né, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Mateus lá em casa. E assim, em todas as oportunidades, Jesus curava. Todas as oportunidades, ele sempre estava curando. Ou curava as multidões, ou curava especificamente alguém. Sempre. Tá? Depois ele diz o seguinte: nós somos testemunhas dessas coisas. Pedro e os demais apóstolos andaram com Jesus, foram ensinados pelo Senhor, viram seus sinais e maravilhas para ser testemunhas. Não somente dos seus sinais, mas também da sua morte e ressurreição. Porque ele diz aqui, que foi, né, manifestado por Deus, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. Quem são elas? Nós que comemos e bebemos juntamente com ele. Então,
O testemunho dos apóstolos, irmãos, era o testemunho da morte, ressurreição e dos sinais de Cristo. Eles andaram e comeram com Jesus depois da ressurreição. Por isso Paulo também é conhecido como apóstolo, irmãos. Ele defende o seu apostolado por quê? Porque ele foi ensinado pelo Cristo ressurreto. Tá? A Bíblia não nos demonstra como foi isso. Tá? Mas Paulo diz, né, quando ele está ensinando sobre a ceia, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ele também diz, né, que ele não recebeu o ensinamento dos apóstolos, mas do próprio Senhor. Por isso ele defende o seu apostolado, porque ele andou com Cristo. Mas esse testemunho também foi deixado para nós como igreja. Porque lá no verso 42 diz assim, ó, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão. Então a ordem é pregar a todo o povo e testificar que Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Jesus vai julgar vivos, os salvos, os mortos, os ímpios. Ele vai julgar todos. Porque nós, os cristãos, seremos julgados no tribunal de Cristo, para os galardões. E os mortos serão julgados para a condenação eterna. Tá? Esse testemunho foi anunciado desde o Antigo Testamento. Mas a igreja era um mistério oculto, que foi revelado em Cristo e seus apóstolos. Tá? Esta é a nossa mensagem. E que mensagem é essa? Que aqueles que creem no Senhor Jesus receberão o perdão dos seus pecados. E aí eu gostaria de ler lá em Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Paulo diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós temos a redenção, porque ele pagou pelo seu sangue, e a remissão das ofensas. Remissão é o quê? É perdão. Ofensa dos nossos pecados. Tá? Este é o Evangelho, que nós somos perdoados por meio do sacrifício de Cristo. Amém. Se você for um pouquinho mais para frente aí, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses, capítulo 1, verso 13. Verso 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas, né, do poder das trevas, a saber, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha aí, novamente, remissão, perdão, redenção, pagamento, tá? Então, esta é a mensagem que ele pregou àqueles que estavam ali reunidos junto com Cornélio e sua família, tá? A Bíblia mostra claramente que a partir da mensagem pregada, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a glorificar a Deus. Então vamos voltar lá. Porque assim que o apóstolo Pedro anuncia o perdão por meio da fé, né, do ato de crer em Cristo, no seu nome, a Bíblia diz que caiu o Espírito sobre todos que o ouviam. Então, verso 44. E dizendo Pedro estas coisas, né, Atos capítulo 10, verso 44, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água
para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Então, peraí. Por que aqui é um divisor de água, irmãos? Porque é o seguinte. Quando nós temos o dia de Pentecostes, em que a igreja é revestida pelo Espírito Santo, qual foi o sinal nítido diante daquela multidão que se reuniu ali, com aquele barulho que fez ali, quando o dom de línguas desceu sobre eles ali, o Espírito Santo revestiu a igreja? Falar em línguas. Ali falar em várias línguas. Porque você tem ali uma relação de povos, que estavam ali presentes e cada um ouvia na sua própria língua. Não era uma língua confusa, não. A língua de anjos. Não. Eram línguas que eram entendidas por alguém. E o que eles falavam? Eles glorificavam e magnificavam a Deus. Era isso que eles faziam. Eles começaram a glorificar e magnificar a Deus em diversos idiomas. E cada um ouvia na sua própria língua. Agora nós temos aqui a família de Cornélio ali reunida com seus amigos, seus parentes mais próximos, tá? E quando eles ouvem o Evangelho, eles creem no Senhor Jesus e recebem o dom do Espírito e começam a falar em língua. Provavelmente, nós não sabemos, mas provavelmente eles falavam em hebraico. Porque os judeus começaram a ouvir eles. Mas esses caras estão magnificando a Deus também, em outra língua. Eles entenderam, porque o texto diz, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então, se eles conseguiam entender que estavam magnificando a Deus, glorificando a Deus, é porque eles estavam entendendo também. Amém. E como esses homens eram romanos, gentios, eles não falavam o hebraico. A língua hebraica, irmãos, ela era muito restrita só ao povo judeu. Até hoje em dia é assim. Pede para um judeu falar em hebraico para você, ele não fala. Ele vai falar em inglês com você. Ele vai falar em português. Ele vai falar em outra língua, mas ele não gosta de falar com você em hebraico. Entendeu? Porque eles ainda, o judeu que não é convertido, ele ainda é um povo muito fechado, como era nessa época. E aí, porque desceu o Espírito Santo é que realmente identifica que você foi batizado no Espírito Santo. Não. Isso aqui é o sinal. Assim como Deus operou no meio do povo judeu ali, com os apóstolos e aquelas 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo, e eles falaram em outra língua, e aquilo ali serviu como um sinal para aqueles que estavam ali. Quanto foram as conversões? Mais de 3.000 almas, Não é isso que está escrito lá em Atos, capítulo 2? Não é isso? Aqui também foi o sinal para que o judeu, que era da circuncisão, que achava que o evangelho deveria ser pregado somente para os judeus, ele falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Esses homens estão falando em línguas que nem nós. E o texto diz exatamente isso, porque eles dizem exatamente assim, e maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre eles. Eles identificaram aquilo. Irmãos, o evento de Pentecostes, ele só é repetido nas Escrituras 3 vezes. No próprio livro de Atos, capítulo 2. Na família de Cornélio, na casa de Cornélio. E com os 12 discípulos em Éfeso. São só essas 3 passagens. Tá? Você pode falar em línguas? A Bíblia diz para não proibir. Não proíba. Mas existe a forma correta, Você quer falar em língua, tem que ter um intérprete. Porque senão a Bíblia diz, fique calado. Tá? Por quê, irmãos? Porque a mensagem de glorificação a Deus, a mensagem de salvação, ela tem que ser entendida. Ela tem que ser compreendida por aqueles que ouvem.
E Pedro não falou em línguas com esses homens. Ele pregou o evangelho de forma que eles entenderam. E quando eles creram, então o Espírito Santo vem abrindo a porta do evangelho para os gentios também. E Pedro, então, no verso 47 diz: então Pedro disse: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados. E agora eu gostaria de encerrar aprendendo mais uma coisa, irmãos. Irmãos, se você é uma pessoa que crê no Senhor Jesus, faça o certo. Amém. Se agregue a uma igreja, se batize, tenha um pastor, alguém que possa te orientar. Busque. Pastor, mas está muito difícil encontrar uma igreja verdadeira. Mas Deus age. Não agiu com Cornélio? Não direcionou ele a Pedro? Nós não temos nenhuma desculpa em nenhum momento da história de que não tem como servir a Deus de uma forma correta, irmãos. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é o que Cristo falou. Então, se você já se converteu, não se batizou, se batize. Procure uma igreja, se batize. Se você já é batizado, mas não está, agregado a uma igreja, se agregue. Faça o certo. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, leia. Se você não tem o hábito de cantar louvores a Deus, cante. Faça o correto. Quando Pedro vê aquela família ali falando em línguas, e a gente dá-se a entender que todos falaram, tá, irmãos? Não tem como saber. Tá? Mas dá-se a entender que todos falaram. O que ele faz? Poxa, podemos negar o batismo para esses homens? Vamos fazer o certo. Aceitou Cristo? Se converteu? O que tem que fazer? Batiza. Presta bem atenção na história da igreja, irmãos. Primeiro Cristo, ele dá o exemplo. Ele vai até João e se batiza. Todos os apóstolos foram batizados em João. Todos, inclusive Matias, que depois foi batizado por João também. Quando você tem ali o dia de Pentecostes, aqueles que aceitaram ali de bom grado foram batizados. Depois, no discurso de Pedro, quando tem 5.000 conversões, também foram batizados. Aqui, a família de Cornélio, creram no Senhor, falaram ali em línguas, autenticou aquela conversão, o evangelho chega aos gentios, são batizados. O carcereiro, ele crê com sua família, o que faz? Batiza. Paulo, quando Paulo se converte, depois que, Matias não é... Ananias, obrigado. Ananias vai lá, ora sobre ele, o que ele faz logo depois? Batizado. A verdadeira conversão, irmãos, ela nos leva para a verdade, para cumprir os mandamentos, para fazer aquilo que Deus quer. Então, nós temos que aprender com esse texto. Primeiro, vai ter o culto? Convide as pessoas. Ore por alguém durante essa semana e o convide para estar aqui na igreja. Continue insistindo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não importa. Eu já ouvi cristãos falando que oraram por seus filhos durante 20 anos e eles se converteram depois e se tornaram um filho de Deus. Amém. Tá? Então não desista, faça seu papel. Segundo, se alguém está buscando a Deus, ele vai ser direcionado para a verdade, irmãos. Ele vai. E saiba, existem muitas igrejas verdadeiras servindo a Deus com integridade, corretamente, sabia, irmãos? Em todos os lugares. Não tem desculpa. Sempre vai ter uma forma de você encontrar a verdade. Você acha que Deus deixaria um filho dele à mercê? Olha para o Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus perfeito. Ele não pode negar-se a si mesmo.
Então, ele vai agir e você vai chegar. Se você creu no Senhor, faça o que é certo. Não deixe para amanhã. Não prorrogue. Talvez alguém que esteja assistindo, vai nos assistir, aceitou o Senhor Jesus. Procure uma igreja. Entre em contato com o irmão Francisco aqui em Niterói. Talvez você esteja lá em Nova Iguaçu, entre em contato conosco lá. Consegue achar? Consegue achar, não consegue? Eu tenho pelo menos uns 4 ou 5 testemunhos de pessoas que nos encontraram. E eu vou dizer, hein, encontrar bom pastor não é fácil. Não é fácil. Agora a gente ainda tem o site, né? A mensagem está sempre no Facebook, eu sempre coloco público. Mas eu vou dizer, mano, vai ter que garimbar bastante, entendeu? Vai ter que realmente procurar bem para poder achar bom pastor. Mas olha, quem foi que indicou a bom pastor para você? Foi um americano? Mora nos Estados Unidos, né? Como é que pode isso, irmão? Alguém lá nos Estados Unidos fala assim, não, tem uma igreja aí em Nova Iguaçu, ô Francisco. Vai lá, conhece lá o pastor Ismael. Quando o irmão Francisco me ligou, eu nem acreditei. Falei, mas quem é esse? Eu não sei, irmãos. Eu não consigo compreender os caminhos do Senhor. Mas eu sei que dá certo. Eu sei que dá certo. O apóstolo Pedro foi, viu aquela visão, uma visão estranha para ele, né? Porque apareceu um monte de animal lá e o Senhor falou, mata e come. Ele falou, que isso, Senhor? Eu vou comer um negócio imundo? Não, faças imundo aquilo que o Senhor purificou. Irmão, é um mistério aquilo. A cabeça do apóstolo Pedro deve ter ficado toda embaralhada. Mas ele creu no Senhor. Ele falou, vou fazer. E eu vou dizer, hein? A igreja e os judeus questionaram Pedro. Que história é essa, Pedro? O que está acontecendo? O que está acontecendo, Pedro? Estamos sabendo aí que você entrou na casa de gentios. E aí ele explicou e a igreja o quê? Glorificou. Então, não deixe para amanhã uma decisão que você possa tomar hoje. Se tem algo que está te atrapalhando, tire essa coisa que está te atrapalhando. Tá? Não deixe para amanhã. Lembre-se, vamos ser julgados por coisas boas e por coisas más. Que nós não sejamos julgados, né, por algo que está às nossas mãos fazer. Façam. Façam. Se você tem alguma dúvida, procure o irmão Francisco. Se o irmão Francisco não conseguir te ajudar, me procure. Eu estou sempre à disposição. Tá? Mas que nós possamos fazer aquilo que é correto. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, Pai amado. Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso. Ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, o maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.